Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno de Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 77ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria com o artigo 140/2021 e o 45/2017. Senhores, indago se leram a ata da 76ª sessão da data do dia 24 de novembro de 2021 e se aprovam. Lida e aprovada, presidente. Lida e aprovada. Lida e aprovada. Lida e aprovada. Lida e aprovada, presidente. Bom, conste que foi lida e aprovada por todos. Ana Paula, tem resoluções e despachos a serem homologados? Boa tarde a todos. Senhor presidente, foram encaminhadas para aprovação nesta sessão as resoluções referentes aos processos de números 2272/2017, Itapetinga Agroindustrial S.A., e 2496/2019, M. Pereira de Souza, encaminhadas pelo conselheiro Robério Carvalho. A conselheira Ivete Maurício de Lima encaminhou a resolução referente ao processo de número 3374/2019, Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada, e o processo 3566/2014, da Aníger Calçados, Suprimentos e Empreendimentos Limitada. Somente estas, presidente. Foi sugerida alguma modificação? Nenhuma sugestão. Então, estão homologadas elas. Vamos para os nossos processos de hoje. Nós temos quatro processos hoje da mesma empresa, que são os processos 1.2500/2019, auto-infração 2019-01861, o processo 1.2499/2019, auto-infração 2019-01849, terceiro processo é 1.2497/2019, auto-infração 2019-01855, e o quarto processo, o processo 1.2495/2019, auto-infração 2019-01852. Todos eles têm como recorrente M. Pereira de Souza, recorrido cela de julgamento. Todos eles foram julgados procedentes e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Por que é que eu estou colocando já os quatro aqui? Porque esses quatro processos, e aí eu vou perguntar aos quatro conselheiros, ele me parece que tem duas nulidades comuns nos quatro processos, certo? E aí eu gostaria de escutar os conselheiros se podemos julgar essas duas nulidades. Um é do julgamento singular e o outro é do auto-infração, certo? E aí, eu queria escutar os quatro conselheiros para poder saber, depois perguntar a doutora Dacila, doutor Michel, doutor Robério e doutor Osmar. Ok, presidente, sem objeção. Sem objeção, presidente. De acordo. De acordo. Doutor Matheus. De acordo, presidente. Então, tá ok. Quando nós perguntamos antes de começar, né, e eu gosto, quando está gravando, a gente registrar. Então, vamos para os processos. O primeiro processo, e aí é da relatoria da doutora Dalcília, certo? E a quem eu passo a palavra. As nulidades, senhores, os conselheiros podem, em seguida, só relatar se tem alguma coisa diferente, que esse presidente não tenha visto, certo? Em cada caso, dizer alguma coisa que ajude a Procuradoria na manifestação, ok? E aí a gente trata um processo a processo separadamente em relação aos méritos. Doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador, senhores, senhoras conselheiras. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, mais um dia,
trabalho, então vou passar o relato aqui de uma forma sucinta, o processo não tem muita coisa a relatar, mas trata aqui o meu processo de falta de recolhimento, de referente à nota fiscal específica, que é a nota fiscal 32. Segundo o fiscal, a empresa teria escriturado sem débito do imposto do ICMS e não fez o recolhimento do produto castanha e caju in natura, que é tributada normalmente. Ele cita na informação complementar que, apesar da empresa ser sujeita à carga líquida pelo decreto 25.560, né? O decreto da carga líquida, que eu não estou chamando agora, desculpa. Ele não estaria abrangido em relação a castanha de caju, seria uma tributação normal. Então, a empresa vem se defendendo, contesta essa argumentação, diz que é o decreto 29.560, 2008. Possui o CNAE principal 4712100 e que ela afirma que já teria sido pago esse imposto por substituição tributária desse decreto. Aqui a fiscalização anexou o relatório de saída, as folhas 11, e o DANF 32, as folhas 12. O julgamento singular ele foi pela procedência. Segundo o julgador, apesar da empresa estar sujeita a esse CNAE, a legislação é bem clara quando trata de legislação específica, que a castanha de caju ela se sujeita à legislação do protocolo ICMS 1794 e o artigo 610, parágrafo 2º do regulamento ICMS. Portanto, o imposto deve ser pago por substituição tributária em operações de saída interestadual. Inconformada, a empresa entra com recurso ordinário, ela requer a nulidade da decisão singular, afirma que a decisão não demonstrou, não analisou o argumento de generalidade do auto de infração, limitou-se a afirmar que ele preenche os requisitos legais, mas o que obriga a recorrente a supor o ato praticado, já que o auto não... E aí a segunda nulidade que ele pede, que é a nulidade pela tipificação genérica da infração e a ausência de indicação da base cálculo. Ele argumenta que o auto não indicou precisamente qual dispositivo supostamente a empresa infringiu, qual dispositivo legal. No meu, eu entendi também que há nulidade por falta de prova da ocorrência dos fatos noticiados, né? E no mérito que é absolutamente inconsistente supor que a empresa não recolheu o imposto, posto que ela paga na aquisição e que esse fato não foi observado pelo fisco. Ele cita ainda, de uma maneira aqui, um item sobre inadequação da metodologia empregada, com vistas a comprovar a infração, mas eu acho que isso aqui também está ligado à questão das provas. Então, ela não pede uma nulidade específica pela metodologia. Mas eu coloquei aqui para, conjuntamente, analisarmos esses pedidos, que seria a nulidade da decisão singular, a nulidade por codificação genérica da infração e ausência de indicação da base de cálculo, e aqui, para as discussões, também cabe a nulidade, a votação da nulidade por falta de provas da ocorrência dos fatos, ou inadequação da metodologia empregada também, porque nesses não há um pedido expresso. E aí, a assessoria ela foi no sentido de conhecer o recurso e confirmar a decisão de procedência da acusação. É esse o relato, senhor presidente. Bom, me parece, os demais conselheiros, doutor Michel, em relação às nulidades. Senhor presidente, em relação às nulidades, no processo que eu estou relatando também, inicialmente, boa tarde a todos, saudações a todas e a todos, me perdoem o lapso. As nulidades, realmente, tem uma sobre nulidade de decisão singular, nulidade por tipificação genérica da infração, aqui já é nulidade do feito fiscal, tem a nulidade por ausência de provas, por metodologia inadequada,
suscita também inocorrência da conduta infracional, e ainda tem uma nulidade por cerceamento ao direito de defesa, que ele diz que o auto de infração não anexou os registros contábeis que permitiriam a verificação do valor supostamente não recolhido. Apenas indicou um mês e valor, assim não há como verificar exatamente se o valor em questão se trata de apenas uma nota fiscal ou de diversas notas. A cerceamento de direito de defesa, entendo eu que por falta de prova. Podemos colocar isso aqui junto com nulidade por ausência de provas, né, conselheiro Dalcílio? Eu entendi, Michel, quando eu entendi como se fosse 2 nulidades só. Ele abrange, ele coloca um bocado de coisa, mas é uma como se fosse nulidade do auto de infração por infringência, aquela ruma de artigo que ele coloca, e o outro nulidade do julgamento singular. Mas na nulidade do feito fiscal, não só do julgamento, senhor presidente, me parece que a gente pode colocar algumas nulidades, como sugeriu a conselheira Dalcília. Nulidade por tipificação genérica da infração. Então vamos lá, doutor Michel. Nulidade por tipificação genérica da infração. Conselheira Dalcília, por favor, me corrija se estiver errado. E os demais relatores também. Também tem na sua? Por ausência da base de cálculo, Conselheiro, não. Michel. Colocou no mesmo tópico, tipificação e ausência da base de cálculo. Tem esse tópico, né? Um tópico no meu processo tem um item 4, da nulidade da decisão, aí vem ausência de fundamentação, violação dos princípios da legalidade, imparcialidade, contraditória e ampla defesa. Ele misturou tudo assim. Porque a defesa, assim, ela apesar de ter lá vários tópicos, quando você lê o que tem nos tópicos, ela não é tão clara quanto a defesa tem se mostrado em outras oportunidades. No pedido lá, né, Michel, que ele só faz desses 2 tópicos. O pedido é nula a decisão singular, nulidade do feito fiscal ou improcedência. Mas as nulidades, eu acho que a gente pode ir por tipificação genérica, por ausência da base de cálculo, né, doutora Dalcília? No item 5, o conselheiro Michel, ele não desenvolve no texto, ele põe só essa ausência no tópico, ele põe o tópico 5, tipificação genérica da infração, a ausência de indicação da base de cálculo aplicada, ofensa aos princípios da ampla defesa. Mas ele não fala no texto mesmo, ele não fala de base de cálculo. Eu acho que esse daí não tem no texto, ele não sustenta. Aí, né? No tópico também dos conselheiros, tem um item também que trata, porque o cerceamento de direito de defesa, ele aborda em várias situações, que é essa questão da nulidade ausência de provas, né? Da ausência de prova e da tipificação genérica. Aí ele vai na adequação da metodologia empregada com vistas a comprovar a imputação, mas ele não pede nulidade por isso. A gente que normalmente, quando alega vício de metodologia, a gente põe em votação, né? Perfeito. E aqui, presidente Augusto. Quais seriam, então, conselheira Dalcília, conselheiro Osmar? Não, no meu aqui, ele leva o cesseamento do direito de defesa, né? Não por ausência de provas, mas pela falta de precisão do tipo infringido, certo? Doutor Osmar, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o doutor Dalcílio e o doutor Michel, que me parece são mais similares. 2 são de falta de recolhimento, não é isso, doutor? Exato. Isso. Depois a gente faz os outros 2. Então, para facilitar. E se aproveitar alguma coisa, a gente faz a votação mais rápido. É porque é confuso o pedido deles, mas eu acho que pegando o maior, aproveita a todos. Pegando da maneira que o conselheiro Michel Gradival está arrumando, vai ficar a todos. Se eu julgar mais do que o que ele pediu, é indiferente. Então, vamos lá. São 3 nulidades, pelo que eu estou vendo aqui. A sugestão da doutora Dalcília é como o doutor Roberto falou, a sugestão da doutora Dalcília, eu acho que abre o guarda-chuva e incorpora todos os nossos também aqui, mesmo não tendo, certo, presidente? Eu coloquei a nulidade da decisão singular, nulidade da tipificação genérica da infração, né, do auto de infração, né? Aqui a gente pode colocar do auto de infração por tipificação genérica e falta de provas, dá para unir num só, né? Pode. E a nulidade por erro
pela metodologia empregada, não é nem erro que ele alega, não, só pela metodologia mesmo, para comprovar a infração. Tem a ver com prova também. Será melhor criar, então, 3, nulidade da decisão, nulidade da tipificação genérica e a nulidade do auto por falta de provas? E vamos lá, metodologia? eu vou colocar para poder a gente tratar isso, e a gente trata bem, tá certo? Eu acho que se vocês votarem nulidade por tipificação genérica da infração e ausência de provas, tá certo? Dentro de uma só, não, eu acho que não tem problema nenhum. Porque se alguém achar que falta de tipificação, é nulo por falta de tipificação. Se algum achar que é nulo por falta de prova, vai acabar sendo a mesma coisa. E acrescentaria senhor presidente, até mais genérica, a ampla defesa. Tem a metodologia inadequada, né? No final, a ampla defesa, aí englobaria qualquer outro que eventualmente deixasse de fazer expressa referência. Fazer nulidade do auto de infração, né, procurador? Do auto de infração por cessamento ao direito de defesa. Aí a gente discrimina por tipificação genérica, né, ausência de provas e metodologia, põe tudo num só tópico, né? Aí faz só as nulidades são, ao que se apresenta, são iguais. Ele só não pediu a nulidade aqui pelo tamanho da letra utilizada pelo fiscal. O resto ele pediu tudo que alcança, né? Tudo que ele passou na cabeça dele que podia ensejar a nulidade, imparcialidade, o diabo aqui ele pediu. Aí, quem tiver o maior julgamento aí é o melhor que se adequa a nós, ou a gente complementa que não. Nós temos duas nulidades. Nós vamos trabalhar assim, como o doutor Matheus sugeriu. A nulidade do auto-infração ou violação à ampla defesa, contraditória à ampla defesa, em virtude de tipificação genérica da infração, ausência de provas e metodologia inadequada. Certo? Eu acho que aí... que não pode estar, que é a nulidade do julgamento singular pela generalidade. Mas aí... Doutor Matheus, deixa eu só terminar, porque tipicamente eu coloco primeiro a nulidade do auto-infração, porque se a Câmara entender que não é nulo auto-infração, e se entender, eu vou mandar voltar, né? Sim. Não teria sentido a gente voltar, tá certo? E aí, em seguida, eu boto a nulidade do julgamento singular. Ok. Porque aí, se a Câmara, mesmo que se a Câmara, em segundo, entender que é nulo o julgamento singular, eu deixo de pronunciar a nulidade do julgamento, do auto-infração, ou não nulidade, tá certo? Porque aí a gente vai abrangendo, porque o maior, se a Câmara entendesse aqui que é nulo a auto-infração, a gente não iria nem olhar a nulidade do julgamento singular. E aí a gente ganha tempo. O que é que acho? Pode ser assim? Siga em frente, presidente. Então, senhores, me parece que tem, vamos lá, nulidade por cesseamento de direito de defesa, do auto-infração por cesseamento ao direito de defesa e ao contraditório, em virtude da tipificação genérica do auto-infração, ausência de provas e a metodologia inadequada. Ou quer botar a metodologia inadequada separado, Michel? É melhor? Não, senhor presidente, eu acho que na hora da gente escrever a resolução, quem ficar como relator, aí discrimina que o cesseamento de defesa tinha esses 3 tópicos, né? Então, vamos para frente, para a gente ganhar tempo. Em relação a essas nulidades, os conselheiros querem debater? Ou já tem posicionamento? Todos. Então, vamos lá. Já estamos unânimes. Aliás, nós temos que escutar o doutor Matheus. Doutor Matheus, desculpe.
as nulidades, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Paulinha, nossa secretaríssima. Bem, senhores, quando nós analisamos os recursos interpostos pelo contribuinte, pelo recorrente, há uma reprodução das peças. É que ele faz quase que, diria até, um estudo a respeito da questão da prova, da questão da ampla defesa, da necessidade de tipificação. Ele é uma retórica, né, muito extensa em todos os processos, em todos os recursos que ele faz, mas uma retórica sem apontar de modo concreto essa nulidade. Por exemplo, nesse processo que é da nota fiscal da relatora, da doutora Dalcília, é uma nota fiscal cujo imposto deixou de ser recolhido. Quer dizer, o agente fiscal identificou a nota fiscal e esse imposto não foi recolhido. Aí um dos argumentos, aliás, utilizados por ele, já no final, é que o imposto já teria sido recolhido por ocasião da aquisição. Mas ele não traz nenhum elemento probatório, né? Mas é só para dizer que quando ele fala em metodologia inadequada, etc., ora, nós temos uma nota fiscal identificada pelo contribuinte, que ele diz, não foi efetuado o recolhimento dessa nota fiscal que você registrou na sua escrita. Ele disse que a metodologia é inadequada. Mas como metodologia inadequada? O fato é objetivo, fato típico, falta de recolhimento, a nota fiscal foi registrada, está aqui a nota fiscal, não sei qual outra metodologia que poderia ser utilizada pelo agente fiscal para identificar, tipificar essa infração. Então, as nulidades citadas pelo recorrente, ele faz uma análise, mais uma análise retórica desses pontos suscitados, nulidade por falta de tipificação, nulidade por falta de ausência de prova, nulidade, etc. São tantas que ele quase que um pequeno estudo sobre essa questão da ampla defesa e do contraditório, mas ele não aponta de forma clara, efetiva, onde teria ocorrido essa nulidade. Então, a razão pela qual, senhor presidente, que a Procuradoria entende que as nulidades suscitadas pela parte em todos os processos devem ser afastadas. É isso. O senhor está sem áudio, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Matheus. Vamos tratar dessas nulidades, e aí eu pergunto aos relatores se querem debater, ou se já tem algum posicionamento. Se eu posso botar, não estou vendo ninguém. Doutora Dalcília. Doutora Dalcília levantou a mão inicialmente. Depois, doutor Michel e doutor Osmar. No meu processo, ele não faz assim sentido a ausência de tipificação, ela é bem clara, a nota fiscal também, a origem do valor também está bem claro, foi o valor do imposto que foi destacado no documento fiscal, que foi autuado, né? A tipificação realmente é de falta de recolhimento que o fiscal utilizou, como deve ser, e a questão das provas, como bem disse o doutor Matheus, a empresa alega que teria se recolhido uma substituição tributária, mas não traz nenhuma prova de que essa substituição foi, e no caso aqui, a autuação é justamente porque a castanha in natura tem uma legislação específica. Então, eu não vejo aqui a nulidade já me posicionando, nenhum dos motivos aqui arrolados pela defesa, pela empresa, se justifica nesse caso aqui em concreto. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Michel. Senhor presidente, da mesma forma, no processo que eu estou a relatar, não observo nulidade do julgamento singular, a impugnação foi bem sucinta e o julgador singular se debruçou sobre os pontos levantados, não vejo nulidade nesse quesito. Quanto à nulidade por cerceamento de defesa,
não vejo como sendo genérica a legislação apontada como violada, a metodologia também vejo como correta, e as provas estão relacionadas às folhas 10 dos autos. Portanto, não vejo como acolher a nulidade suscitada. Doutor Osmar. Presidente, eu vejo aí também como uma conselheira da auxílio, o conselheiro Michel, realmente afasta as nulidades. Só uma dúvida que eu fiquei aqui, a nulidade do julgamento nós vamos tratar em um segundo separado, ponto, né? No segundo ponto. Certo, então assim, eu me recolho aqui ao que realmente a conselheira da auxília e o conselheiro Michel falaram. Realmente também afasta as nulidades, porque realmente não tratou aí o autuante, foi bem zeloso, usou a técnica correta e a metodologia. Doutor Roberto. Presidente, eu estou acompanhando aqui o relatório do companheiro Michel Gradivaldo, conselheiro. Também, mesmo sentido. E acompanhando, adotando, né? Adotando também. Por considerar que a bunda não prejudica. Eu achei muito confuso os pedidos de nulidade apresentados pelo autor. Então, eu vou usar o mais genérico possível, porque não prejudicará o que vier em excesso, né? Ok. Então, os conselheiros, a doutora Dalcília, doutor Michel, Dalcília, Osmar e Roberto se posicionaram. Falta a Ivete e o doutor Tiago se posicionarem. Aí eu pergunto aos conselheiros relatores se é assim que entendem os demais processos. Antes de passar a Ivete e Tiago, doutora Dalcília, doutor Michel, doutor Osmar e doutor Roberto, esse posicionamento de vocês é por os 4 processos? Sim. Sim, doutor Roberto. Sim, presidente. Sim, presidente. Bom, os 4 processos, os 4 conselheiros relatores afastaram a nulidade de processamento de direito de defesa, em virtude da tipificação ser genérica do auto de infração e a ausência de provas e a metodologia inadequada. Como vota a doutora Ivete? Com os relatores, presidente. E o doutor Tiago? Com os relatores, senhor presidente. Então, pronto. Por unanimidade de votos, a Câmara afasta a nulidade de processamento de direito de defesa, nulidade do auto de infração processamento ao direito de defesa, em virtude de tipificação genérica do auto de infração, ausência de provas e metodologia inadequada. Entendem os senhores conselheiros que o agente do fisco tipificou a autuação de forma específica e que existem provas e a metodologia foi feita corretamente, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa. Nós temos agora uma nulidade do julgamento singular. É isso, doutores? Isso. Ele traz a nulidade de julgamento singular também com na nulidade da decisão de primeira instância, inobservância do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, bem como o artigo 68, certo? E aí eu queria escutar os conselheiros relatores, doutora Dalcília, depois Michel, Osmar e Roberto. Presidente, só tomando aqui à frente dos outros colegas, só uma dúvida que eu tenho, porque assim, no meu relatório aqui, eu já não peguei dos colegas, no meu processo, a defesa preliminar, ela se acosta em uma lauda, certo? Assim, eu não sei se por uma estratégia dos advogados, por dizer que não entendeu ou que não está tipificado, por isso que ele não conseguiu, mas é uma lauda só. Então, assim, o julgamento ele vai até além, o julgamento
não fala nada na defesa e ele quer o quê, né? Mas seria mais ou menos isso. Mas é assim, tá lá o questionamento, é assim, nós não podemos entrar no que o advogado pensou, nós temos que entrar no que está escrito. Está escrito, ele está questionando essa nulidade do julgamento singular por alguns motivos aí que, eu não sei qual, eu acho que a ausência de motivação, alguma coisa desse tipo. E a gente acata ou não acata. Se não acata, dizer, olha, não, eu não acato porque eu entendo que o que foi genérico foi a defesa, ou o julgamento singular não foi pontual, pronto. E a gente não vai entrar nessa seara do advogado, porque a gente sabe que existe defesas e defesas, né? A gente não pode entrar nessa seara, não. Nossa aqui é julgar. Ok? Vamos lá. Doutor Dalcílio, doutor Michel, já tem posicionamento sobre esse questionamento? Sim. Bom, também no meu processo a defesa é só um laudo, mas o conteúdo também ela não faz para alegar um cesseamento que o julgador teria cesseado o direito de defesa dela por deixar de analisar alguma coisa, a gente acaba indo para a defesa e realmente a defesa é uma lauda, dessa lauda ela faz só um relato da infração, diz que não procede, e ela não entra em maiores detalhes, e aí o julgador, ele vai além, como bem disse o conselheiro Osmar, e eu não vi aqui, ela, no recurso é que ela disse que o julgador deixou de apreciar um argumento de que a tipicidade teria sido genérica do auto, mas nem procurando na defesa dela eu vejo esse argumento aqui para ela, só no recurso que ela afirma que o julgador deixou de apreciar, mas nem sequer está na defesa. Então, para mim, não houve uma falta de apreciação por parte de nenhum do julgador singular. Eu afasto essa nulidade, senhor presidente. Ok, obrigado. O que nos falta é doutor Michel. Presidente, a peça de impugnação realmente só foi uma lauda neste processo de relato, e a única alegação suscitada foi de que o imposto teria sido pago. Esse item ele é analisado no julgamento singular, e a decisão, ao contrário do que diz a recorrente, não foi pautada no artigo 127 do Regulamento do ICMS, e sim no Decreto 29.560 e em alguns artigos do 73, 74, 874, 877 do Regulamento do ICMS. Então, perfeita, ao meu ver, o julgamento singular não cabe declarar o nulo. Doutor Osmar. Gente, eu não queria realmente não queria entrar no mérito realmente do que qual era a tese de defesa aí, né? Assim, mas não pude deixar de falar, porque realmente é uma lauda só, fiquei surpreso, por isso que eu tinha curiosidade de perguntar aos outros colegas se também eram dessa forma. E a única coisa que realmente ele traz é que não descumpriu o que o agente tinha falado. E nessa duas linhas que ele fala que não descumpriu, por isso seria improcedente o auto de infração, a julgadora de piso fez lá, relatou, fez que ele fez o confronto do FD-SPED, certo? Das entradas e saídas, fez toda a fundamentação dela, realmente eu não vejo, né, também que deve se prosperar essa nulidade alegada. Doutor Roberto, se... Eu vou continuar assim. Você quer saber a diferença do meu? Não, eu quero saber em relação a essa nulidade do julgamento singular, se você corrobora com os demais e também tem o mesmo Corrobora com os entendimento. demais. Eu vou corroborar em todos, presidente. Pode até pular o meu questionamento. Pronto, tá porque certo. Eu achei, como eu vou repetir, achei confuso demais a defesa dele. É genérica demais, a gente tem que. Para não deixar de julgar alguma coisa, a gente tem que botar tudo. Ok, senhores. Então, os 4 conselheiros entendem
em relação à nulidade do julgamento singular. E aí eu vou colocar, para não evitar uma... Vou colocar como ele pediu. Quanto à nulidade do julgamento singular, da decisão singular, tendo em vista a clara inobservância do artigo 93, 9 da Constituição, bem como do artigo 68 e do decreto número 32.885/2018, tá certo? Os conselheiros votaram em afastar, e agora eu vou perguntar à doutora Ivete e ao doutor Tiago. Como voto, doutor Ivete, em relação aos 4 processos também? Voto com os conselheiros, né? Afastar a nulidade. Doutor Tiago? Com os relatores, senhor presidente. Bom, por unanimidade de votos também foi afastado a nulidade suscitada do julgamento singular. Entendem os senhores conselheiros que o julgador singular motivou e justificou tudo que foi trazido em sede de defesa, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa na respectiva decisão. Além de que a defesa não apontou em qual foi o que deixou de ter sido apreciado, certo? Pelo menos os 4 que eu vi, eu não vi nenhum apontamento. Acho que serve para os 4 isso aí. Vamos agora para os méritos. Doutora Dalcília, o mérito do seu é uma nota fiscal de castanha, não é isso? O doutor Matheus não se pronunciou do mérito. Doutor Matheus quer se pronunciar? Sobre o mérito? Sim. A doutora Dalcília já adiantou até, quanto ao mérito, é que nas operações interestaduais, e no caso dessa nota fiscal, é uma operação interestadual, a exigência, inclusive, que o documento de arrecadação, veja como é interessante o regime de tributação da castanha, acompanhe o trânsito da mercadoria. Quer dizer, a exigência que o pagamento seja feito nota por nota. Isso pode até parecer uma exigência que ofende o princípio da não cumulatividade e tal, mas é um acordo entre os estados, no sentido de que, para evitar fraude, etc. e tal, passou-se a exigir que nas operações interestaduais com castanha de caju fosse demonstrado nessa operação o pagamento do imposto. Nesse caso, houve a operação interestadual e o contribuinte, nem na sua escrita, comprovou que havia feito o débito do imposto. Ele não comprovou. Razão pela qual, no mérito, o caso é de procedência da acusação fiscal. Não há prova nenhuma do pagamento desse imposto. É isso. Muito obrigado, doutor Matheus. Doutora Dalcília, quer se posicionar? Não, é só confirmar que, assim, apesar de ele estar regido pelo decreto, como bem disse o julgador, a castanha de caju in natura, ela tem um regime próprio, né? Porque ela é diferida e aí ela, na saída, a legislação específica dela manda que faça esse acompanhamento com DAI, seja recolhido e faça esse acompanhamento. E o próprio decreto 29.560, que a defesa argui que estaria respaldado, ainda que ele tivesse trazido algum comprovante de substituição, o que parece que não traz, já que tem um próximo auto aí do doutor Michel, que é justamente a falta de recolhimento da substituição. O decreto eu li, ele dá uma ressalva do que não se aplica, né? Operações isentas, não tributadas, não se aplica, não se submetem a esse regime de substituição nas entradas. E a castanha, ela tem um diferimento próprio. Então, eu no mérito, eu vou pela procedência, realmente, que a empresa não trouxe e pelo sistema também não aparece esse débito do imposto na escrita dela. Ela destaca, só para fazer uma ressalva, que ela destaca no documento. No documento, esse valor do ICMS que está no alto é o mesmo que ela destacou na nota fiscal, no DANF.
Só não Obrigado, recolheu. doutora Dalcila. A palavra está facultada. Alguém quer debater? Não. Se não quiser, vamos direto para o jogo. Doutora Ivete? Só para completar o que a conselheira relatora disse, ela poderia, inclusive, pagar, né? E também o doutor Matheus colocou, pagar separado no DAI. Aí eu pensei na possibilidade, mas olhei no Receita, não tem pagamento nenhum, né? Assim, vamos dizer que ele tivesse enganado, tivesse pago no DAI e emitido o documento, né? Mas essa possibilidade não existe. Também eu acho que a conselheira da UFSA deve ter olhado, mas deu uma olhada aqui. Não tem pagamento nenhum nesse valor. Tudo em valores muito pequenos, insignificantes. Então, acho que não há dúvida, né? Porque a própria parte não traz nem essa prova, né? Do pagamento. Só para completar, viu, Darcílio? Mas eu estou só no sentido de concordar totalmente com a procedência. Obrigado, doutora Ivete. Bom, a doutora Dalcila se pronunciou para conhecer do recurso ordinário, negando o provimento, mantendo a decisão de procedência em conformidade com a manifestação e o parecer da célula, manifestação oral proferida pela doutora Procuradoria e parecer da célula de assessoria processual tributária. Como voto do doutor Tiago? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Osmar? Com a relatora, presidente. Doutor Roberto? Com a relatora, presidente. Doutora Ivete? Com a relatora. Doutor Michel? Com a relatora. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, negando o provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação nos termos do parecer e em conformidade com a manifestação oral proferida pela doutora Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso segundo processo hoje, somente agora em relação a mérito, doutor Michel. E aí você pode dar os maiores detalhes do seu, porque você ainda não relatou a parte de mérito. Pois não, senhor presidente. Trata-se de falta de recolhimento de ST em operações de entrada. O auditor fiscal atuante ele verificou no sistema Receita a existência de arrecadação com código de Receita ICMS substituição entrada interna e não identificou, e aplicou sobre os itens que estão às folhas 10, relacionadas às folhas 10, a carga líquida de cesta básica 7%, que são os produtos que estão ali elencados, conforme o anexo 3 do decreto 29.560 de 2008. A recorrente, ela alega, tanto na impugnação como no recurso, que pagou. Entretanto, ela não traz nenhuma informação, nenhum comprovante, nenhum indício de que efetivamente tenha pago. E como não foi identificado pela autoridade fiscal atuante, eu não vejo como dar razão à recorrente. Por isso eu manifesto pelo conhecimento do recurso, mas para negar o provimento e confirmar a decisão de procedência em exarado de primeira instância. Obrigado, doutor Michel. Doutor Matheus? Senhor presidente, as operações realizadas pelo adquirente, porque além dele comercializar castanha de caju in natura, ele comercializa também produtos da cesta básica. E esses produtos, em geral, estão sujeitos ao pagamento do ICMS por entrada, seria da carga líquida. E como muito bem já relatado pelo doutor Michel, a empresa não demonstra de forma nenhuma o pagamento. A questão aí é muito simples. Pagou ou não pagou? Identifiquei tais produtos com essas notas fiscais. Você pagou o ICMS na entrada desse produto? Ele diz, paguei. Mas não traz nenhuma comprovação nem nada. Então, é difícil para o julgador, para o senhor, dizer, não, ele efetuou o pagamento, vamos verificar. Não tem, caberia a ele fazer essa demonstração. Aliás, a doutora Ivete, como sempre, muito atenta, no processo anterior, ela já foi verificar lá no sistema, lá no Arrecada, lá, se ele havia recolhido ou não até. Quer dizer, só os senhores mesmo para fazerem isso, porque em outro conselho nem existe isso, ao ônus. O ônus é do contribuinte sempre, né? Se você vai na Receita Federal, então, em absoluto. Se o contribuinte não apresentar o documento de pagamento, qualquer coisa, aquilo nem é considerado.
Mas aqui, e aí, por isso que esse conselho ele é respeitado, porque aqui há uma busca pela verdade material muito forte, muito intensa, né? Sempre se busca a verdade material. Então, é um conselho respeitado, e isso é bom, isso é bom. Então, mas no presente caso, mais uma vez, repito, o caso é de procedência da acusação fiscal, senhor presidente. É isso. Muito obrigado, doutor Matheus. Doutores, doutor Michel quer quer se pronunciar? Senhor presidente, inclusive já adiantei meu voto, fico aqui à espera da manifestação dos demais. Obrigado. Alguém quer debater? Se não, o doutor Michel se manifesta pelo voto. Agora, doutor Michel, novamente, por favor, que é para a gente. Sim, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência exarada em primeira instância. Obrigado, doutor. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutor Tiago. Com o relator. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Por unanimidade de votos em relação ao método, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário e, por unanimidade de votos, nega provimento, mantendo a decisão de procedência em conformidade com parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Nós temos agora o terceiro e quarto processo, também para a gente tratar de mérito, que as nulidades já foram tratadas. Me parece que um é de doutor Roberto, é deixar de escriturar nota fiscal de entrada ou de saída, doutor Roberto? Substituição tributária que já tenha sido retido o imposto. Mas recusação é de quê? Infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestação de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido. Eu faço o relato aí para o doutor Matheus entender de que é que está. Vou puxar lá de cima, que eu ia só fazer o resumo aqui para ganhar tempo. Verso auto-infração sobre infrações decorrentes de operações com mercadoria ou prestação de serviço tributado pelo regime de substituição tributária, cujo imposto tenha sido retido. Ao analisar a documentação entregue pela empresa, com os dados enviados pelo laboratório fiscal, constatou-se que a empresa deixou de escriturar notas fiscais emitidas no livro de registro de saída. Em informações complementares, o auditor da Refaz informa que, em cumprimento ao mandato de ação fiscal, notificou a empresa supramencionada, através do termo tal, a apresentar o livro de documentos fiscais relacionados ao termo citado. Após a entrega da documentação solicitada, foram realizados procedimentos de auditoria referente ao período fiscalizado, com a conclusão dos trabalhos. Né? Deu por infringido o artigo 18 da Lei 12.670 de 96, artigo 270 de 276G do Decreto 24.569. A penalidade aplicada foi de 126, da 12.670, alterada pela 16.258. Em sede de defesa de primeiro grau, alegou que não procede a atuação, pois a empresa já pagou o imposto por substituição tributária, que prova, pelas notas que expôs, que as notas fiscais foram escrituradas. Nulidade é irrelevante, já foi apreciada por nós.
apreciado defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou procedente a ação fiscal, intimando a empresa autuada ao recolher aos cofres do Estado 533.174. Aí ele vem, alega a incoerência da conduta infracional atribuída ao autuado, que não há nos autos a prova dos fatos atribuídos ao autuado. A assessoria tributária opina que se conheça um recurso tributário para negar provimento. Né? Aí é o breve relatório. Muito obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente. Nós até fizemos um comentário acerca desse tipo de infração no processo nessa semana, acho que foi ontem até, quanto à tipificação da infração, que é a falta de escrituração de documento fiscal de saída, né? E que o contribuinte, a nossa legislação tipifica a falta de registro da nota fiscal de entrada, lá no 3G, 123 3G. Mas em relação à nota fiscal de saída, acabou sendo incorporada essa nota fiscal de saída lá pelo 123 8L, que é falta de escrituração fiscal, aliás, é omissão de escrituração de arquivos magnéticos, etc. E tal. Então, essa infração ela está tipificada, quer dizer, a infração é falta de escrituração, quer seja em documento fiscal comum, registro ordinário físico, quer seja em meio magnético. Só que em meio magnético há essa sanção específica, que é lá do 123 8L. Quanto ao argumento do contribuinte de que o imposto já teria sido pago, isso é irrelevante, porque trata-se de descumprimento de uma obrigação tributária acessória, razão pela qual a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pela procedência da acusação nos termos consignados na inicial. É isso. A penalidade de 126? Não, porque é substituição tributária, tem razão. 126, senhor presidente. 126 é o auto de infração. Você tinha falado 123. Mas é porque aí houve um lapso da minha memória em que eu acabei falando sobre registro e tal, e esquecendo que esse caso específico é de substituição tributária, que o imposto já foi pago, razão pela qual há de ser aplicado, então, o 126. É isso mesmo. Não vai o parágrafo único, evidentemente, porque não está escriturado, né? Que a acusação é exatamente a falta de escrituração. Doutora, vamos passar. É isso, presidente. Obrigado. Doutora Dalcílio. Só por uma questão de ordem, senhor presidente, que o auto está com 3G, apesar de ele mencionar a substituição, eu abri agora o arquivo, eu não tinha visto 126, realmente o auto do doutor Roberto está a penalidade do 123 3G. Será, Dalcílio? Eu recortei e copiei de lá. Talvez esteja no julgamento, hein? Tem que abrir agora. Foi o julgamento. Eu peguei do próprio auto. Vamos tirar essa dúvida. O julgamento passou. Não, o julgamento também foi. Vê se você não pegou o errado. 126. Eu abri o arquivo errado. Vamos ver aqui. 126. Porque eu estou olhando o quarto. É o 126, realmente. É assim, pessoal. Desculpa, é que eu estou olhando o último, que é a entrada. É o 126 mesmo. É o 126 mesmo, Ronaldo. Desculpe. O outro é que eles botou o 123 3G, certo? Doutor, vamos deixar o doutor Roberto se manifesta, depois eu passo para o doutor Michel. Doutor Roberto, você quer deixar o doutor Michel? Quer se manifestar? O argumento de que não ocorreu a conduta infracional, ele é totalmente superado, né? Nos autos, deixa-me ver aqui, as folhas 4, né? Nas informações complementares, está tudo bem demonstrado, a mídia de folhas 11, né?
tudo demonstra a existência da infração. Por outra banda, o recorrente não apresentou qualquer indício de escrituração do documento fiscal, dos documentos fiscais citados. Assim, eu conheço o recurso ordinário. Nós estamos primeiro debatendo, doutor. Ainda estou debatendo ainda? Estamos debatendo. Então, antecipei meu voto. Né? Eu vejo que a infração realmente aconteceu. E antecipando meu voto, se for possível, né, eu conheço o recurso e nego provimento. Deixa para votar quando depois do debate, porque aí Tá você certo. pode. Com o doutor Michel. Porque tem uma moça aqui que ela está doida para debater. Doutor Michel. Senhor presidente, com todas as vênias a quem entende diferente, me parece que o artigo 126 ele não se aplica a descumprimento de obrigação acessória. E no caso particular, nós temos uma penalidade que é mais específica do que a do 126, que seria do 123, 8L. Então, me parece que, no caso concreto, como não a do 123, 3G não se aplica, que na minha visão é ainda mais específica que o 123, 8L, mas ela se direciona à falta de escrituração de entrada, então o que nós temos de mais específico é o 123, 8L. Então, me manifesto aqui, ainda aguardando a ponderação dos pares, mas já me manifesto entendendo que a aplicação correta seria do 123, 8L, a irregularidade apontada no auto de infração. Obrigado, doutor Roberto. Alguém mais quer? O doutor Tiago quer falar. Doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Roberto. Inicialmente, boa tarde a todos, né? Eu me filio ao entendimento do conselheiro Michel neste ponto. Acho que a penalidade específica melhor aplicável é a do 123, 8L, até porque é mais benéfica ao contribuinte, né? Então, em eventual dúvida da aplicação da penalidade, que não me parece ser o caso, mas mesmo que houvesse eventual dúvida, 123, 8L seria mais benéfica ao contribuinte. Somente, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Tiago. Mais quer debater? Bom, não tendo mais quem dá, agora sim, nós vamos para votos. Ninguém quer mais debater. Doutor Roberto, doutora Dalcília se manifestou. Deixa a doutora Dalcília se manifestar. Um minutinho, Roberto. Doutora Dalcília. Senhor presidente, aqui esse doutor Roberto é a saída, né? A entrada é o próximo, que eu tinha anotado errado. É saída, doutor. Esse do doutor Roberto é saída, e aí eu não estou vendo aqui, eu não estou encontrando a relação, se tem como verificar, fazer aquele cálculo, se é possível, o cálculo por período de 1000 FIIs. Estou tentando consultar antes de proferir o voto, aí porque tem um CD. Está no CD. Deixa eu ver aqui, doutora. Não está a planilha no processo. Doutora Dalcília, mas isso aí, doutora Dalcília, o relator, o doutor Roberto, se precisar de ajuda, conta aí com o doutor Michel, com a doutora Dalcília, com a doutora Ivete, e com o doutor presidente José Augusto. Acho que isso aí não é problema, não. Conselheira Dalcília, nas informações complementares, lá nos documentos anexados, consta que tem um CD contendo o relatório das notas emitidas que não foram escrituradas na FD. Então deve estar no CD. Isso, porque normalmente a omissão de entrada, né? O doutor Matheus não acompanha aqui, normalmente eu mantenho o 3G quando é a entrada, e na saída é o 8L, porque eu entendo que a 8L seria a genérica, né? E na ausência de uma específica, como acontece na entrada, eu aplico a 8L, que para mim é a genérica, porque abrange qualquer tipo de informação, qualquer tipo de ausência de informação e não necessariamente o registro. Mas, nesse caso aqui, a substituição tributária seria 10%, só no entendimento dos senhores, é certeza, então, que o valor mais benéfico seria, independente de qualquer cálculo, seria o 8L. Ainda que seja subjetivo, doutora Dalcília, essa não seja mais, porque como o 8L limita a 1000 FIIs,
É 2% a meu FIIs. 2% do meu FIIs, não, 10% do valor da operação acaba sendo muito superior. Só sendo real, 2% já daria, né? E ainda limitando aí, ainda é que dá menos. Esse aqui é A 8L é mais benéfica, presidente? É mais benéfica, que a 8L é 2% limitada a 1.000 FIIs. 8L é muito benéfica. Nesse caso é 533 mil a multa, né? Então, com certeza seria. Tá bom, obrigada, já está esclarecido. Obrigada. Bom, após os debates, o doutor Roberto tem condições de votar agora? Sim. Senhor presidente. Atento aos debates realizados, às posições emitidas pelos os demais conselheiros, né? Eu vinha no entendimento de manter a aplicação do artigo 126. Mas essa Câmara ela tem adotado sempre a penalidade mais benéfica para o contribuinte. E dentro do princípio da colegialidade, né, doutor Gradivol? Hoje é o dia, né, doutor Roberto, de usar. Aí eu vou aplicar, consegui chegar lá, presidente, antes do fim do mandato, eu vou julgar a minha decisão é de conhecer o recurso para dar parcial procedência, aplicando... Reenquadrando a penalidade. Reenquadrando a penalidade para o artigo 123, 8L da Lei 12.670, com alterações da 16.258. Ok. Doutor Ivete. Com o relator, presidente, pelo reenquadramento. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator que hoje encontrou finalmente o momento, né, doutor Roberto, de aplicar a tão sonhada colegialidade, né? Que o senhor disse, um dia eu ainda chego lá, né? Doutor Tiago. Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com o relator, senhor presidente. Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara, em relação ao método, conhece do recurso ordinário e dar provimento parcial no sentido de reenquadrar a penalidade para a contida no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Decisão em desacordo com parecer e manifestação oral proferida pela douta Procuradoria do Estado. Nos parece que nós temos um último processo também hoje, e agora, sob a relatoria do doutor Osmar, salvo engano, somente. O último processo é o processo 12495/2019, auto-infração 2019-01852. Doutor Osmar, por favor, um breve relato em relação à parte meritória, para o doutor Matheus poder se posicionar em relação do que é o auto-infração, certo? Ok, meu presidente. Vou ser breve, certo? Até porque os processos, assim, eu acho que vêm de uma mesma ação fiscal. Esse meu é deixar de escriturar no livro fiscal próprio. A decisão foi unânime, viu, Paulinha? Da anterior. Desculpe que eu não coloquei, só para constar em ata aí, foi unânime. Decisão. Desculpe, doutor Osmar. Nada que é isso, presidente. Pode continuar. A gente não pode deixar, porque depois esquece e não faz mais. Mas, voltando aqui, o início é deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica de documento fiscal relativo a operações de entradas de mercadorias. Em infração do artigo 276G, inciso 1 do decreto 24569, e a penalidade aplicada, nesse caso, doutor Dalcílio, foi realmente o 123.3G da Lei 12.670. O autuado foi intimado a apresentar a escrituração fiscal, os livros fiscais do período de junho a agosto de 2018, entregou alguns livros e no cruzamento das notas fiscais de entrada, de destinadas, de entrada, saída,
foi verificado a ausência de 336, salvo engano, 336 notas fiscais pendentes de escrituração, com falta de escrituração. Coincidentemente, essa ação fiscal ela foi deflagrada em agosto de 2018, pegando o período de 31 de maio de 2016 à frente, né? E foi no mesmo período também que foi feita a opção da contribuinte pela FD, né? Pela escrituração fiscal digital, realmente também a partir do mesmo período. Ela foi deflagrada em 2018, a ação, retroagindo realmente ao período que havia sido feita a opção pela contribuinte. E me parece que nesse período a contribuinte realmente não escriturou, né, pela quantidade de notas que foram elencadas no CD pelo autuante. E aí a defesa preliminar realmente não traz qualquer situação, só diz que ela não havia incorrido a infração. No que recurso ordinário também, ela traz genericamente uma defesa, não aponta e não traz nenhuma prova contundente que realmente ela não infracionou, né? Então, esse é o breve relato, presidente. Muito obrigado, doutor Osmar. A palavra do doutor Matheus. Bem, senhor presidente, o barulho aqui de uma furadeira que está perturbando aqui. Horrível, mas é isso. Bem, o relato está claro e a infração também, ou seja, falta de escrituração de nota fiscal de entrada. A penalidade, a Procuradoria tem defendido, diria até por teimosia, a linha G, né, 3G, né, porque a decisão da Câmara Superior até nesse sentido. Então, mas aí é só uma questão de princípio. Sabemos nós que essa Câmara tem se manifestado pela aplicação do 123.8L, né? Mas a Procuradoria, por coerência, continua entendendo que o caso é de aplicação do 123G para falta de escrituração de nota fiscal de entrada. É isso, senhor presidente. Obrigado, senhores. Esse assunto já é muito debatido na casa, tá certo? Alguém quer debater, mas senão a gente já toma os votos. Vamos escutar o doutor Osmar, relator, e aí a gente vai pegando os votos. Presidente, assim, há um auto, assim, que a gente realmente não julga, assim, realmente sem qualquer tipo de dúvida ou questão que possa nos levar a um debate mais aprofundado, realmente em busca da verdade material, que eu acho que a verdade material aqui, os autos por si só já falam, né? Não tem muito que a empresa, infelizmente, não consegue trazer qualquer tipo de informação que faça isso ocorrer de nossa parte, né? Embora nós temos o dever realmente de ofício de averiguar, mas, assim, realmente a matéria já debatida, os autos não têm qualquer tipo de nulidade, e assim eu também vou me acostando a uma situação de um requadramento aí por uma questão da 8L, certo? Só por questão realmente de colegialidade do colegiado, certo? Se for assim que essa Câmara entender, seriam as considerações finais, presidente. Doutor Roberto, como vota? Doutor Roberto? Pois não, presidente. Doutor Osmar conheceu do recurso ordinário, dando parcial provimento para reenquadrar a penalidade contida no artigo 123.8L. Tá certo? Você como vota? Com o relator, presidente. Doutor Ivete? Com o relator, presidente. Doutor Michel, com essa... Pela colegialidade, com o relator, senhor presidente. Ok. Doutora Só quer ser eu. Doutora Dalcília. Seria uma honra. Doutora Dalcília. Eu abro divergência e eu deixo de aplicar aí o princípio da colegialidade aí para um sopesamento de pesos entre princípios. Eu acho que o princípio da especialidade
da norma específica, né, e da legalidade, pelo qual, assim, para mim, assim como o doutor Matheus, é uma questão de pessoal, assim, eu não me sinto à vontade de votar contra esses dois princípios, então, para mim, eles têm um maior peso. Então, pela 3G, eu abro divergência, respeitando os entendimentos aí contrários. Mantém a procedência. É isso, doutor. Doutor Tiago. Senhor presidente. Então, quarta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso ordinário, dar parcial provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade para contido no artigo 123.8L da Lei 2.670/96, com a nova redação dada pela 16.258 de 2017. Nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer com a manifestação oral proferida em sessão. O conselheiro Dr. Michel Gradival ressaltou seu entendimento pessoal pela aplicação dos artigos 123.3G da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela 16.258, mas votou pela aplicação da penalidade do artigo 123.8L, com a nova redação da 16.258, justificando pela aplicabilidade do princípio da colegialidade. Vencido o voto da conselheira Dalcília Bruno Soares, que se manifestou pela procedência da acusação, aplicando a penalidade do artigo 123.3G, por ser mais específica ao caso concreto. Nós concluímos nossos 4 processos para o doutor Matheus poder e para o seu... Em tempo. Certo, em tempo. Nós vamos dar um pequeno... Paulinha, precisamos de um intervalo de quantos minutos, Paulinha, para a gente apresentar a ata? Presidente, uns 5 minutinhos ou menos, viu? Então, você quer parar a gravação? Pois não. Para a gravação e a gente